Tem algum desejo, algum sonho que tu deseja muito realizar, mas por algum motivo tu não consegue sair do lugar? Tu não consegue fazer desse sonho virar uma meta, como todos falam? Então deixa eu te explicar nesse vídeo um exercício super poderoso e de alguma forma simples para que tu possa colocar em prática esse sonho e que vire realmente uma realidade na tua vida. Se tu não é inscrita desse canal, pelo amor de Deus, fica por aqui, porque essa comunidade de mulheres que querem se transformar, que querem realizar seus sonhos, que querem se tornar confiantes, melhorar seus relacionamentos, sua vida, enfim, autoconhecimento puro. Então, se fosse tu, ficava por aqui, já deixa o teu curtir e vamos para o que interessa. Tu já parou para pensar porque muitas pessoas conseguem realizar os seus sonhos, seus desejos, e outras pessoas têm os desejos, querem realizar, mas não conseguem? Tu já parou para pensar o porquê que isso acontece? E eu quero te falar o porquê. A grande chave da questão é tu entender o que está por trás do teu desejo, entender as inseguranças que estão por trás dos teus desejos, dos teus sonhos. Muitas vezes a gente tem um sonho, uma coisa que a gente quer muito realizar no fundo do nosso coração, só que como a gente deseja muito aquilo, também está muito associado à insegurança, está muito associado ao medo. Então eu vou te ensinar um exercício para que tu possa identificar o que está te impedindo de chegar nesse lugar, o que está te auto-sabotando nessa jornada. Eu tenho certeza que tu já ouviu falar que para realizar um sonho tu tem que ter muita clareza do que tu quer, tu tem que ter um plano mínimo de ação e que tu precisa ter uma data ali que tu quer, naquela data eu quero realizar isso. E aí tu vai fazendo, né, o que tem que ser feito. Só que na prática não é tão simples assim, né? Muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, a gente tem algo muito detalhado, só que na hora de fazer, na hora de tomar uma ação focada naquilo, a gente se auto-sabota, a gente começa a colocar um monte de empecilho. E por isso que para algumas pessoas é mais complicado e para outras é muito mais fácil. Só que para aquelas pessoas que é mais complicado, que não é só eu desejo, eu vou lá, tenho clareza e vou fazendo, para essas pessoas que não é fácil, provavelmente é porque tem muita coisa inconsciente atrás desse desejo que está te impedindo de acessar esse lugar. Então às vezes a gente pensa, é falta de vontade, a pessoa não tá com força de vontade para ir atrás de fazer as coisas e fazer acontecer. Só que não, muitas vezes é a insegurança mesmo, é aquilo que tá inconsciente, que a pessoa não tá vendo, que tá de alguma forma atravancando ela. Então a primeira coisa que eu quero que tu faça é que tu, tenha clareza do que tu quer. Tendo clareza do que tu quer, começa a escrever, faz um exercício de escrita, porque dá muito mais clareza quando a gente escreve. Coloca assim, esse é meu desejo. E quais são as minhas inseguranças em relação a esse desejo? Talvez tu tenha medo de fracassar nisso que tu quer atingir. Talvez tu tenha medo de nunca conseguir. Talvez tu tenha medo de acessar isso de verdade. Eu preciso que tu comece a entrar em contato com o que está por trás desse teu desejo. Quais são as inseguranças relacionadas a isso. Porque é só assim que a gente começa a dar um passo adiante e realmente conseguir atingir isso. Se a gente for parar para analisar esses pensamentos, essas preocupações relacionados a esse desejo, eles não são pensamentos teus, não são crenças tuas. Provavelmente é algo que tu ouviu quando tu era criança, que entrou na tua mente. São crenças de outras pessoas que tá dentro de ti. E é muito triste a gente deixar de conquistar algo que a gente gostaria, porque a gente tem a crença de uma outra pessoa. Então eu abandono aquilo que eu quero porque eu acreditei em crença limitante, naquelas preocupações, naquela vozinha interna que tá dentro de mim. E tu começa a perceber também que é muito tu aqui lutando, brigando com essas preocupações. Então tu tá aqui cheio de desejo, querendo realizar, querendo viver, e as tuas preocupações estão aqui lutando o tempo todo. Aquela vozinha, né, que vai lá e desencoraja, alguma coisa, algum pensamento, alguma coisa que te dá um gatilho que tu, acho que eu não vou. E aí o que acaba acontecendo? Tu volta pra tua zona de conforto, tu volta pra aquilo que a tua vida que tu não tá satisfeita, mas pelo menos tu já tá conhecido ali, né? Aquilo ali é um campo que tu conhece, tu sabe, domina e tá tudo certo. Então é muito importante que tu entenda que não são os outros que estão te impedindo de realizar alguma coisa. É justamente esse lugar que tá brigando contigo, esse teu medo, essa tua preocupação que tá brigando com o teu eu. Quando a gente tem claro quem é o nosso inimigo, que não é o externo, que não é o outro, que não é o fulano, que sou eu, é aquele lobo interno, né? É aquele lobo, é o lobo mau e o lobo do bem. Qual que a gente vai alimentar? Qual que a gente vai dar ouvido? Qual que a gente vai alimentar para que ele cresça? Esse é o inimigo. É aquilo que a gente tem que ver, porque se eu não vejo com quem que eu tô lutando, imagina uma luta em que tu não vê o teu inimigo. É muito mais fácil para ele te vencer porque ele tá te vendo. Então tu precisa começar a entender esse jogo da vida, né? A gente precisa começar a ter consciência do que tá acontecendo por trás. E aí quando eu entendo, bom,
tá, eu quero fazer muito uma coisa e meus medos, minhas inseguranças, elas estão querendo me derrubar, eu preciso olhar para elas, eu preciso encarar elas, porque é só assim que eu consigo, de fato, olhar para esse medo e dizer, ok, eu tô te vendo, mas eu vou continuar porque é um desejo meu. Quanto mais tu te aproximar das tuas inseguranças, dos teus medos, maior clareza tu vai ter, maior controle tu vai ter, porque é isso que nos coloca nesse lugar de estar sempre tendo os mesmos hábitos, né? A gente não consegue sair daquele lugar porque a gente está aprisionado por aquilo. Mas se eu conheço, se eu entendo, se eu vejo aquela situação, eu consigo, opa, peraí, eu tô vendo isso aqui, eu conheço isso aqui, eu sei o que é isso aqui que eu tô sentindo. E se eu não vejo, se eu não sinto, a gente vai sendo levado por tudo aquilo. E o que acontece quando a gente começa a se auto-sabotar? Sabe aquela coisa que tu diz assim, vou começar uma dieta nova, vou começar a academia, vou começar alguma coisa nova, e aí começa a vir todo tipo de autossabotagem. Do tipo, ah não, mas eu tenho que lavar roupa. Ah não, mas eu tenho que ajudar fulano. Ah não, mas eu tenho que resolver tal coisa. E tu começa a meio que colocar 1 milhão de tarefas para que tu não consiga, de fato, fazer aquilo ali. Isso acontece tudo nesse nível inconsciente, tu não tá te dando conta que aquilo tá acontecendo. E o grande problema disso é que tu passa fugindo dos teus medos. E quando eu te falei, né, tu encara, tu olha pro medo, tu pode usar esse medo como motivação. Tu pode usar esse medo como um combustível para te levar onde tu gostaria de estar. Eu quero que tu faça 3 listas. Primeiro é que tu liste os teus medos e inseguranças, que a gente já elencou. Depois eu quero que tu diga o gatilho. E depois eu quero que tu coloque numa terceira linha tua reação a isso. Deixa eu explicar. Quando a gente tem um medo, uma insegurança, geralmente algo é gatilho para que a gente acione aquele medo, para que algo retoque, né, para que algo ligue, acione aquilo dentro de ti. Geralmente é alguma coisa que tu vê, é tu te comparar com outras mulheres, é tu ouvir uma frase que alguém na tua família sempre falou e vai te dando um gatilho. E aí geralmente a gente tem uma reação. Vou te dar um exemplo meu que acho que vai ficar mais claro para ti. Tinha uma coisa que eu queria muito fazer, um projeto que eu queria tirar do papel, e toda vez que eu ia tirar aquele projeto do papel, algo acontecia dentro de mim que eu não sabia identificar bem o que era, e me dava o gatilho, a reação de assistir um filme, de assistir um seriado, de comer alguma coisa, um doce, e eu comecei a notar aquele padrão. Toda vez que eu tenho vontade disso, algo dentro de mim acontece, que eu não sei bem o que, e a minha reação a esse meu medo inconsciente era fugir. Então a minha fuga era ir pra frente da TV e comer alguma coisa. Quando eu comecei a analisar o que era isso que me fazia tão mal e que fazia com que eu quisesse fugir desse desejo de colocar isso em prática, eu percebi que existia uma insegurança, um gatilho ali de me sentir incapaz. Então toda vez que eu ia tentar fazer aquilo, me dava um gatilho de não, eu sou incapaz, eu não consigo, e aquilo me acionava uma ansiedade, um medo que eu dizia não. Inconscientemente eu fugia. Então eu tentava me auto-sabotar para que eu não enfrentasse aquilo ali. Eu quero que tu perceba qual é a tua reação diante do teu medo. O que geralmente tu faz quando tem esse medo interno, quando tem essas crenças? Tem pessoas que vão ficar jogando videogame, na maioria os homens. Tem pessoas, mulheres, que vão ir atrás de ficar na rede social, se comparando, gastando seu tempo naquilo. Tem pessoas que vão se entulhar de coisa para fazer, para que não precise tá enfrentando aquilo. Eu preciso que tu perceba qual é a tua reação pro medo. Quando tu começa a perceber a tua reação pro medo, quando isso acontece, automaticamente tu pensa, é medo. Ah, isso aqui que eu tô fazendo é medo. E aí tu coloca a consciência ali e tu diz assim, peraí, isso aqui é medo, tá bom. É normal que a gente tenha medo. A gente fica com medo porque é um mecanismo de segurança. Geralmente a gente tem medo porque a gente já passou por aquela situação e de alguma forma a gente se machucou com aquilo. E aí a tua mente já diz, opa, peraí, tu vai te machucar. Só que a grande questão é ter a consciência de que tá acontecendo isso e tu dizer, não, tudo bem, eu sei que dá medo, eu sei que é difícil, pode ser até que eu me machuque, mas eu quero tentar, eu quero continuar. E quando tu faz isso, tem esse insight, tu muda o teu jogo. Tu começa a entender como é que tu funciona. Como é que funciona as tuas rotas de fuga. Porque é muito triste quando a gente fica fugindo de uma coisa que pode ser muito positiva pra nós. E geralmente quando tu tem muito medo de algo, a reação é muito grande. Então quando tu notar a tua reação para alguma coisa que tu tá muito resistente, começa a ver se isso não é um medo. E se isso for realmente um medo muito grande, quer dizer que também o resultado daquilo que tu vai fazer é muito grandioso na tua vida. Senão tu não teria medo. A gente não tem medo de fazer coisas que a gente sempre faz.
Porque a gente já conhece, a gente já sabe. Só que quando a gente vai fazer uma coisa que dá medo, quer dizer que aquela coisa também é muito transformadora, é muito potente. E como eu trago aqui no canal sempre aquilo que pode te libertar, aquilo que pode te transformar numa mulher mais confiante, mais poderosa, mais potente, eu quero que tu acesse esse lugar e continue. Eu quero que tu veja aquilo e diga, tá, peraí, mas se eu tô com tanto medo, isso aqui é alguma coisa boa pra mim. É alguma coisa que vai me trazer algum resultado muito positivo. E automaticamente eu tô me auto-sabotando. Então começa a perceber as tuas reações, começa a entrar em contato com teus medos e inseguranças, que aí tu domina o jogo. Quando tu dominar isso, tu tem a tua vida nas tuas mãos para fazer o que tu quiser dela. Se tu te perceber procrastinando demais, te auto-sabotando demais, criando muito obstáculo para fazer aquilo que tu gostaria de fazer, que tu botou como meta de fazer, olha com bastante atenção para isso e começa a listar que inseguranças que estão aqui, o que eu estou evitando tanto de acessar. E quando tu fizer isso, tu vai ver o quanto isso vai te tornar mais confiante. Quando tu conseguir olhar para os teus medos e dizer assim, eu vou continuar mesmo com medo. Isso te torna uma mulher muito poderosa, muito potente. Porque além de tu dominar aquilo que estava te dominando, tu ainda consegue acessar um outro lugar. O resultado da gente fazer aquilo que dá medo é dizer assim, cara, eu posso, eu consigo. Olha o quanto eu cresci com essa experiência. Eu posso te dar um outro exemplo da minha vida, em que eu tava aqui na Alemanha, né? Hoje eu vivo aqui na Alemanha. E quando eu vim pra cá, eu tinha que arranjar um emprego. Eu comecei a querer aprender como viver aqui. E pra isso a gente precisa viver o dia a dia. Só que eu tinha muito medo de buscar emprego, de ter que falar alemão, de ter que me virar com um chefe em outro país, enfim, todas essas burocracias que são difíceis. Eu tinha muito medo. Mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu fizesse isso, algo muito poderoso, eu ia ter muito mais independência. E realmente foi o que aconteceu. Quando eu comecei a ver assim, meu Deus, eu tô com muito medo, tô com insegurança, medo de errar, eu comecei a acessar isso e falar, tá, tudo bem, eu entendo que eu tenho medo, mas eu não posso deixar com que esse medo me paralise. Porque se eu quero viver aqui, eu preciso saber como é que eu pego um trem, eu preciso saber como é que eu vou num banco, eu preciso ter uma conta no banco, eu não posso ser dependente de ninguém. Então, mesmo com medo, eu vou pegar o medo pela mão e eu vou dizer, vamos junto, me dá a força porque a gente vai junto. E quando eu saí daquilo, depois que eu passei por experiência de trabalho aqui, eu me senti tão mais potente, tão mais capaz, sabe? Quando tu começa a dominar e dizer assim, nossa, não era tão difícil. Eu que tava colocando mil coisas, mas aos pouquinhos eu fui aprendendo. Eu fui um dia sair pra pegar um trem, aí já fui dominando mais ou menos como é que eram as linhas de trem. Aí depois eu entendi onde que eu iria trabalhar. Então eu fui aos pouquinhos dando passos. Só que se eu não tivesse consciência dos meus medos, provavelmente eu não teria saído para trabalhar, eu teria ficado aprisionada naquilo. E o grande problema da gente não olhar, da gente não ter consciência e não ter a coragem de agir, é que a gente vai ficando cada vez mais presa dentro dos medos, dentro das inseguranças e preocupações que estão só na tua cabeça. Porque quando tu começa a agir e dar um passinho de cada vez, tu vai vendo o quanto não era tão difícil, que não era tão impossível, que tu consegue sim aquilo que tu deseja. Tu só precisa ter consciência do que te paralisa, do que te dá medo. E quando tu faz isso, tu te torna uma mulher mais poderosa, mais confiante, tu te torna uma mulher que consegue colocar em prática aquilo que tu quer. Então agora, com tudo que eu te falei, tu pode definir com clareza aquilo que tu quer, colocar uma meta, né, colocar um prazo ali que tu quer atingir isso e traçar um plano que minimamente tu possa ali estar iniciando alguns passos. E quando tu perceber que tu tá te auto-sabotando naquele lugar, tu já diz, isso aqui ó, já sei, eu vi o vídeo da Giovana, eu sou uma deusa, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vi que é um medo e eu vou continuar, eu vou seguir porque eu sou mais forte que isso, eu sou mais capaz que isso aqui não é grande, né? A gente vai vendo que quem a gente é tão mais do que todas essas inseguranças, todos esses medos, que tu fica assim, eu não vou deixar com que a minha vida se diminua, porque eu tenho medo, porque eu tenho uma preocupação, porque eu tenho uma crença limitante, eu vou seguir igual. E é isso que eu desejo pra ti. E se tu ainda não tá por aqui, fica aqui que eu vou te amar ter dentro da nossa comunidade de mulheres. Aqui tu não é mais uma, tu é uma mulher que quer se transformar, a gente sabe disso, então isso aqui é muito poderoso. Deusa, se tu gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que tu achou. Tu tem alguma sugestão de um vídeo que tu gostaria, alguma coisa que tu tá passando que tu gostaria que fizesse um vídeo específico pra ti? Já fiz pra algumas deusas aqui que comentaram, fiz um vídeo específico falando sobre a dúvida dela, e eu adoro fazer isso, então se sinta aqui nessa comunidade acolhida para isso, para te abrir, para te expor, porque quando a gente faz isso, a gente está se ajudando, ajudando o outro, a cada um
ajudando na jornada de cada uma. Tá bom, minha Deus? Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!